Seguimos falando sobre o imbróglio do IOF. Entidades e analistas vêm alertando que medidas alternativas à alta do IOF podem pressionar a inflação, sobretudo o preço dos alimentos. Para falar mais sobre o assunto, eu chamo agora à nossa tela Reinaldo De Grazi, ex-diretor de política monetária do Banco Central Brasileiro e sócio da Panambi Capital. Seja bem-vindo à nossa programação, Reinaldo. É um prazer tê-lo por aqui. Bom dia, Gabriel. Prazer vê-lo. Obrigado pelo convite. Quanto de toda esta reação é barulho, é reação especificamente dos setores afetados à medida e quanto efetivamente pode causar efeitos negativos na inflação? Como é que você identifica este risco e como é que faz estes cálculos, Reinaldo? Pergunta fácil, né, Gabriel? Eu queria saber tudo, né? A questão do IOF é uma grande confusão. Bom que esse negócio está saindo de cena. O IOF, ele incomoda a sociedade inteira, é custo para a sociedade inteira e de uma maneira difusa, né? Então, todos sofrem e não tem muito quem defenda a sociedade como um todo. Agora, nós estamos falando de ações mais pontuais. Então, eu gosto mais dessa discussão, porque pelo menos você encara de frente com quem está sendo prejudicado. Então, as associações já estão se manifestando e é legítima a discussão. Eu acho que é importante o governo avaliar se a isenção de imposto, se o subsídio que é dado a alguns programas sociais, a alguns setores, se ao longo do tempo ele ainda faz sentido. E então eu acho que é uma discussão mais séria do que a do IOF, mais produtiva, tem de tudo para dar certo. A harmonização das aplicações financeiras é super relevante. Essa é uma agenda que a gente discute há 15, 20 anos. Também tem associações se manifestando favoravelmente agora. Então, é claro, quem eventualmente vai sofrer um aumento de carga está se manifestando o contrário, e quem olha o sistema financeiro, o sistema de alocação de capital está mais favorável, porque a harmonização tributária é uma demanda antiguíssima. Você vê, esse conjunto de títulos que foi anunciado, a majoração, a intenção da majoração tributária, ontem, é algo em torno de 1,5 tri. E há 15 anos, 20 anos, quando isso começou, essa isenção, a gente fala, era um número em torno de 100 bi. Então, assim, era pouco, e aí o governo se incomodava porque era pouco. Agora é muito, e como é muito, é difícil mexer. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado com isenção. Isso mexe com a formação de preço do capital na economia. Então, mexe com a formação do preço das curvas de juros. Então, é um caminho espinhoso, mas é um caminho muito melhor do que o IOF. E aí, respondendo a tua última questão, ou talvez a primeira, isso vai para a inflação? Claro que vai. É aumento de custo. Sempre que o governo aumenta tributo, ele está aumentando inflação, está aumentando custo e, portanto, isso vai para a inflação. Isso não tem dúvida. E como o governo não reduz gasto, o Estado brasileiro é um Estado gastador. E os governos mantêm essa tradição. Nós estamos aí há um ano e meio da eleição. Difícil mesmo um governo que não fez nada até agora do ponto de vista de gasto, não foi muito eficiente na redução de gastos, fazer isso agora. Então, é uma pena, mas esse é o ambiente que a gente vive, que é inflacionário, as associações estão falando isso, e é natural, aumenta custo, isso vai para preço. Fernando Haddad fala em competição destes títulos isentos, até com títulos do Tesouro Nacional, que costumeiramente sofrem a alíquota de imposto de renda. Você vê essa competição também no mercado? É esta alocação que você menciona que é discutida há muito tempo, isso pode afetar, por exemplo, curva de juros no Brasil, como você já deu uma palhinha aí na primeira resposta? Não, sem dúvida, que impacta. Vê bem, tem um título que paga imposto, outro que não paga. Tem um que paga mais, outro que paga menos. É óbvio que tem uma demanda maior por quem paga menos.
né? A gente brinca até no mercado que o único esporte em tal, o único esporte da cidade é comprar título isento. E muitas vezes o investidor prefere comprar o título isento, mesmo que liquidamente ele receba menos, mas não quer pagar imposto, né? Pagar imposto é ruim, ninguém gosta de pagar imposto. Então, a alocação é ruim, isso deforma a alocação. Muita coisa aconteceu no Brasil, o mercado de capitais está bombando, faz 10 anos, está indo muito bem. Várias coisas aconteceram nesse interim. Teve uma melhoria tributária já nos últimos anos, a Fazenda fez um bom trabalho nesse sentido. Eu entendo que essa é mais uma na mesma direção. Então, do ponto de vista de redução de gastos, é triste, mas não, o governo não faz. Do ponto de vista de ajuste tributário, ele pelo menos vai na direção certa. Que alguns setores, alguns títulos têm benefícios com relação a outros, isso é claro. Então, nesse sentido, melhora um pouco a competição. E o governo precisa avaliar se está indo na direção correta, né? E outra coisa, Renato, até queria repercutir contigo, há essa padronização da alíquota de imposto de renda para vencimento de títulos. Então, cara, não importa se é de 1 a mais de 2 anos, a gente vai ter uma alíquota basicamente padronizada de 17,5%. Justificativa é que essa padronização traz mais liquidez no mercado. Essa é a percepção também. Como é que você recebe a padronização para a alíquota de imposto de renda em cima de títulos de vencimentos mais diversos, os mais curtos até aqueles mais longos? Bem, eu acho que foi 2004, 2005, quando foi estabelecida essa tabela regressiva de 22,5% para 15%. Foi importante naquela época, foi positiva, todo mundo apoiou, eu apoiei. O tempo passa e as coisas não fazem mais sentido. Hoje é uma complicação desnecessária. Se falar que 6 meses para 2 anos é de curto para longo prazo, não é. 2 anos é tão curto prazo quanto 6 meses. Então você tem uma alíquota complicada. Eu acho que 17,5% para tudo é melhor, facilita, pelo menos é menos controle que a indústria tem que fazer. Então, acho isso positivo também. Perfeito. A gente tem alguns cálculos ainda surgindo. É difícil fazer conta, já que a gente não sabe o detalhamento dessas medidas do governo. A gente não tem a letra da medida provisória, do decreto que vai ser publicado, da proposta de emenda à Constituição. Então, a gente não sabe praticamente nada desse pacote, só os highlights, só os destaques. E aí, claro, tem gente falando em arrecadação de 70 bilhões, 80 bilhões de reais previstos para os próximos anos. Talvez um direcionamento da política fiscal em direção àquela política fiscal crível que é cobrada pelo Banco Central brasileiro da administração pública. Toda ata, todo comunicado oficial do Banco Central fala em um apoio da política fiscal crível. Ajuda nesse sentido de reduzir riscos fiscais? Assim, nós estamos andando pelo acostamento a 200 por hora. Então, você fala, estamos reduzindo um pouquinho a velocidade, mas continua perigoso. O fiscal brasileiro é muito perigoso. Mas o governo tinha que fazer alguma coisa agora para ajustar as contas. Está indo nessa direção. Então é bom. Mas a gente já esperava alguma coisa que veio lá pelo IOF, agora também. Então, assim, era necessário e está sendo feito. Com relação ao tamanho da arrecadação, como você disse, é impossível fazer a conta agora, até porque a gente não sabe nem o que vai ser aprovado. Ainda o Congresso vai discutir. Eu gosto da maneira como a coisa está acontecendo, porque sim, o governo colocou uma proposta que foi elaborada já com integrantes do Congresso, agora vai ter a arte da política fazendo o seu dever de casa. Vão conversar, vão avaliar, algumas coisas são aceitáveis, outras não, e vai sair um conjunto de medidas no final. Quando tiver o conjunto de medidas, a gente vai poder avaliar o tamanho do impacto. Eu diria, vou chutar aqui, que a arrecadação pela harmonização tributária vai ser maior do que está sendo posta na conta. Perfeito. Reinaldo, desde o começo do ano, acho que foi a última vez que a gente bateu papo por aqui, a gente conversou bastante sobre as intervenções do Banco Central ano passado no câmbio, aquela disfunção que a gente vivia no momento. O mercado estava muito estressado e uma sazonalidade que não era nada favorável, a gente viu o dólar cair, subir ali para 6,20, 6,30 nos patamares mais altos.
A gente, desde então, teve melhora nos índices acionários, no caso o Ibovespa, que é o principal, subiu e bateu recorde nessas últimas semanas. O câmbio agora está na casa dos 5,54, eu estou colando aqui da minha tela, está consideravelmente melhor, apesar de estar bastante alto ainda. Como é que você está sentindo este ambiente para mercado, você que está atuando aí na linha de frente na gestão de recursos? Então, a questão fiscal é uma questão muito ruim no Brasil, vai ter que ser endereçada em algum momento. O final do ano foi muito tenso por várias razões, viramos o ano com um câmbio de 6,20, quer dizer, subiu no último tri e caiu forte esse ano. Caiu porque tinha subido demais, muita coisa aconteceu em dezembro que favoreceu o cenário ruim da época, e esse ano teve a volta do movimento, ao mesmo tempo que nos Estados Unidos a tensão, as incertezas que estão no ambiente americano está fazendo fluir recursos ao redor do mundo. E o Brasil está recebendo boa parte desses recursos. Estão vindo para a Bolsa e estão vindo para juros e moeda. Então o dólar está se desvalorizando com relação a todas as moedas no mundo e o real entrou nessa onda. Esse é basicamente o fluxo. Um pouco da volta do movimento exagerado do final do ano, mas principalmente o fluxo dos Estados Unidos para o resto do mundo. É isso que está acontecendo no Brasil e está sendo muito importante. Você vê o índice de inflação que saiu hoje de manhã, foi basicamente câmbio que fez o IPCA mais baixo do mês passado ser um pouco melhor do que era esperado. Perfeito. Este dado que nós trazemos anteriormente foi melhor do que a expectativa, 0,26 contra uma média, pelo Projeções Broadcast, de 0,34% de inflação. Vamos aguardar os próximos dados, o Reinaldo. E aí, claro, eu conto com a tua participação em próximas ocasiões, em próximas entrevistas aqui ao CNN Money, para nos dar uma dimensão, claro, de essas medidas vão ser aprovadas ou não, essas mudanças para o mercado financeiro aqui no Brasil. Você mencionava, são mudanças bem-vindas, na tua opinião, e de parte do setor que observa essa alocação de recursos via essa disfunção dos títulos isentos. Vamos ver o que vai ser aprovado ou não no final das contas. E desejo um ótimo dia, meu caro, um bom serviço nesta semana. Valeu, Gabriel. Obrigado. Prazer em vê-lo. Valeu, meu caro. Obrigado.